Antes de mais nada, devemos perdoar e ser perdoados. Não devemos culpar quem se foi e voltou forçosamente para o plano espiritual. Não devemos culpar quem ficou, achando que poderia ter impedido o ato. Não devemos nos culpar, seja em qual lado da vida nós estivermos. É hora de aliviar o fardo e retornar para a vinha do Senhor. Então, uma das coisas que alguns familiares de suicida têm que lidar é com o julgamento. É com a condenação das pessoas, de achar que aquele familiar que ficou poderia ter impedido esse ato. Quando, na verdade, não poderia. Né? Não devemos culpar a ninguém. Não devemos culpar, né? Nem condenar quem se foi, e nem muito menos quem ficou. Né? Antes de mais nada, devemos perdoar. Devemos amar, procurar olhar para o outro com amor. Que as coisas escapam de nossas vistas. Né? Devemos sim estar atentos às pessoas ao nosso redor. Né? A nossa comunidade, as pessoas que compartilham conosco a existência. Mas nem sempre vamos conseguir evitar uma tragédia tão grande quanto o suicídio. Né? Então, não devemos nos sentir culpados, né, pelas pessoas que partiram, né, que tomaram essa triste atitude, nem apontar. Né? Temos um Pai de misericórdia e bondade. Deus é eterno, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, a maior dor para quem perde um ente querido dessa forma é achar que ele se perdeu no tempo, que ele não terá mais salvação, que ele sofrerá eternamente, que Deus não quer mais o ver, porque ele violou as suas leis. Então, as pessoas sofrem com esse tormento. Há alguns anos, muito tempo atrás, o meu filho ligou para mim, ainda garotinho, acho que ele tinha uns 11 anos, desesperado, porque um coleguinha tinha se suicidado. Aí ele disse bem assim, mãe, se ele tivesse tido um infarto, se ele tivesse... Mas ele se matou, mãe, ele se matou, ele vai sofrer até... Filho, Deus é misericordioso. Comecei a conversar com ele e acalmei, consegui acalmar o coração dele, porque a preocupação dele com o amigo era essa, de que ele não tivesse mais salvação, de que ele sofresse eternamente. Então, consegui acalmá-lo. E é um consolo para um familiar saber que aquele filho, que aquele parente que tomou essa atitude sofrerá as consequências, sim, mas que Deus é um Pai misericordioso que jamais abandonará esse filho. Então, passará, sim, pelas consequências, sofrimento, que é extremo, mas não é eternamente. Nós, pai humano, não deixaria um filho nosso, por mais errado que fosse, sofrer eternamente. Então, a gente esquece. Quando a gente julga, quando a gente acha que um ser vai sofrer eternamente pelos seus pecados ou pelos seus atos, que Deus não vai o amar, que Deus vai o abandonar, vai largar a mão dele, deixar que sofra eternamente, nós estamos julgando Deus pior do que nós. Nós estamos falando Deus é pior do que nós, humanos. Porque nós, humanos, não deixaríamos um filho sofrer eternamente, né? Então, a doutrina espírita nos traz esse olhar de amor, essa visão, esse consolo para o coração de quem fica e uma esperança para quem vai. Então, no Livro dos Espíritos tem a seguinte questão, pergunta. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Ou seja, haverá espíritos que ficará para sempre em sofrimento? Haverá espíritos que ficará para sempre perversos, que será mal eternamente? Resposta, não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Então, nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Mas Deus nos criou com uma finalidade, de ao longo de nossa existência a gente se despojar dessa ignorância e se tornar
bons, se tornar puros. Mas eu me perguntar: por que Deus não já criou? Porque, assim, eu achava que os anjos já tinham sido criado anjos, e que eles eram privilegiados, e na verdade não são.